Muito boa noite a todos vocês que estão aqui no canal. Eu não vou mais especificar, eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês, né? A gente pretende continuar juntos aqui, falando da palavra de Deus, né? A gente fez uma reprogramação, porque esse Fundamentos da Fé Cristã, volume 3, já é um aprofundamento, né? E o livro sobre liderança ele é muito específico, então a nossa intenção ela foi reformulada. A gente vai fazer o Fundamentos da Fé Cristã 3 e depois nós vamos ler a Bíblia naquela sequência que eu comentei com vocês, né? Eu vou ler os 5 livros do Pentateuco, né? Sendo 4 versículos do Antigo Testamento e 1 versículo do Novo Testamento, todos os dias com vocês, ou de 2 em 2 dias. E a gente vai ler o Novo Testamento inteiro. Então a gente vai ler os 5 livros do Pentateuco, nós vamos ler Isaías, a gente vai ler Jeremias, a gente vai ler Ezequiel e vai ler Daniel, tá certo? E Zacarias também. Zacarias, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Isaías, tá certo? Os profetas maiores, alguns profetas maiores, os livros do Pentateuco e o Novo Testamento inteiro juntos aqui, para encorajar vocês a conhecer a palavra de Deus, tá certo? E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui do Fundamentos da Fé Cristã. Agora a gente vai fazer uma lição por dia, bem tranquilamente, até dar a 24ª lição. Hoje nós vamos falar da 5ª lição. Então, de novo, eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. E eu vou continuar encorajando vocês aí, quem estiver assistindo e não for inscrito, se inscrever no canal. Tem um lugar aqui embaixo aqui do vídeo que você pode colocar inscrever-se. Não tem nenhum vínculo, né? Para você ter acesso mesmo a todas as lições que tem aqui. E quem já é inscrito, encorajar vocês a levar adiante essa mensagem para a família, para os amigos, tá bom? Para a gente continuar falando de Deus e Deus continuar sendo dispensado a nós, tá certo? O título dessa lição 5 é A Palavra, parte 3. E a leitura bíblica de referência é Êxodo 17, 14 e Apocalipse 1, versículos 11 e o 19. Então, vou começar lendo Êxodo 17, versículo 14, e depois Apocalipse 1, versículos 11 e o 19. Êxodo 17, 14. Aqui diz o seguinte: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Aqui está falando da palavra de Deus e da transmissão, a continuidade da palavra de Deus, né? Falou para Moisés continuar falando para Josué. Agora Apocalipse 1, versículos 11, depois o 19. Apocalipse 1, 11, depois 19. Vamos lá? Apocalipse 1, versículo 11, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o 19. Escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas, né? Então aqui Deus está falando para o apóstolo João, tá certo? Ele que recebe o livro da revelação. Apocalipse significa revelação, certo? E o título grandão é Breve História da Bíblia. Os subtítulos: Um livro magnífico, as línguas originais das Escrituras Sagradas, o cânon da Bíblia, os livros apócrifos, os manuscritos bíblicos são confiáveis, a Bíblia nas línguas modernas. Qual é o tema da Bíblia? São esses subtemas que a gente vai caminhar aqui, tá bom? Um livro magnífico. Bíblia é um item magnífico que Deus deu para a humanidade. Ele se envolveu de forma intensa na execução dessa extraordinária obra. Sua ação na produção da Bíblia foi oculta, misteriosa. Ele não usou poderes miraculosos, e sim homens e materiais comuns, itens do cotidiano. Deus criou um meio de comunicação permanente com a humanidade, algo miraculosamente normal, embora divino. Ele queria se conectar com o homem. Alguns até desprezam a Bíblia por parecer igual a outros livros no formato. Talvez devesse emitir alguns raios, um resplendor, mas não.
É um livro para ser lido como todos os demais livros. Louvado seja Deus. Nesta lição veremos como as Sagradas Escrituras foram produzidas, como a Bíblia chegou ao que é hoje, como foi formado o cânon bíblico. Veremos um pouco da história da Bíblia Sagrada, as línguas originais das Escrituras Sagradas. A língua principal do Antigo Testamento é o hebraico clássico. Quase que a totalidade foi escrita na língua dos hebreus. A forma de hebraico usada nas Escrituras, muito provavelmente, foi falada entre os anos 1500 a.C. e 400 a.C., aproximadamente. Alguns pequenos trechos estão em aramaico, são estes: Esdras 4, versículo 7 até 6, 18, Esdras 7, de 12 a 26, Jeremias 10, 11, Daniel 2, 4 até Daniel 7, 28. O aramaico é uma língua semítica originária da antiga região de Aram, no centro da Síria. Foi a língua usada em diversos impérios da antiguidade. O Novo Testamento tem como língua original o grego, devido às conquistas territoriais de Alexandre o Grande, nos anos 334 a.C. a 323 a.C. Houve larga difusão da cultura grega. O idioma grego se tornou a língua comum do mundo mediterrâneo. O grego do Novo Testamento é conhecido como koiné, que significa comum. Essa é a língua comum falada e escrita pelos gregos nos países do Mediterrâneo Oriental, como resultado da fusão de diversos falares gregos durante o século IV a.C. Era o meio básico de comunicação do povo em todo o Império Romano. O cânon da Bíblia. Quais livros deveriam fazer parte das Escrituras Sagradas? Os livros inspirados por Deus, escritos por homens usados pelo Senhor, como diz Pedro. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, versículos 20 e 21. Muitos escritos foram produzidos nos tempos bíblicos, no entanto, para fazer parte da Bíblia devem atender certos critérios. O termo cânon, ou cânone, é usado para definir os livros que atendem às regras designadas. Essa palavra vem do grego e quer dizer cana ou régua, ou seja, um padrão. É o termo usado para definir o conjunto dos livros considerados de inspiração divina. Os escritos do Antigo Testamento foram aprovados primeiramente pelos judeus religiosos. O escriba Esdras compilou todos os livros, reconhecidos por volta de 457 a.C., faltando apenas Neemias e Malaquias, que à época ainda não tinham sido escritos. Após esse grande trabalho, formou-se um grupo de escribas chamado de A Grande Sinagoga, que continuou a tarefa de concluir a Bíblia hebraica. Sua definição deu-se por volta do ano 400 a.C., e seu conteúdo era igual ao Antigo Testamento que temos hoje. Em 277 a.C., um grupo de 72 tradutores, 6 representantes de cada tribo de Israel, chamado de Septuaginta, fez a versão na língua grega do Antigo Testamento. Isso confirmou os livros componentes da Bíblia hebraica, que os cristãos herdaram como parte das Escrituras Sagradas. O Novo Testamento é composto por 27 livros. No entanto, muitos outros registros foram feitos nos anos iniciais da Igreja. Todavia, nem todos foram reconhecidos como divinamente inspirados. Muitas especulações foram feitas sobre quais livros seriam canônicos. O fato é que no ano 397 d.C., houve um concílio em Cartago, na África, confirmando os livros do Novo Testamento, como os temos na Bíblia Sagrada hoje. É interessante notar que várias vezes os autores bíblicos citam passagens de outros autores, confirmando a canonicidade dos livros. Por exemplo, Mateus menciona trechos dos profetas Isaías, Miqueias, Oséias, Jeremias, Jonas, Zacarias, Daniel e um salmo de Asaf. Somente nesta relação temos 8 profetas indicados no livro de Mateus. Há muitas outras referências como essas em toda a Bíblia. Não vamos relacionar todas aqui, mas na leitura da Bíblia, você, querido leitor, pode fazer essa busca. Os livros apócrifos. Livros apócrifos são aqueles que não têm a autenticidade comprovada, também chamados de pseudocanônicos.
O termo apócrifo quer dizer subtraído da vista, oculto, secreto. Dizia-se dos livros sagrados não canônicos, por ser sua leitura proibida nas sinagogas. Dicionário All-Wise, que diz isso. O conteúdo desses livros não é citado pelo Senhor Jesus, nem pelos apóstolos, um indício de que não tem autoridade apostólica. Livros apócrifos foram incluídos em algumas bíblias de grupos cristãos específicos. No entanto, esses livros não constavam na relação de livros aceitos nos primeiros séculos da igreja. Foram incluídos muito mais tarde, no século XVI e XVII. Essa é a razão de algumas bíblias trazerem mais do que os 66 livros canônicos. Alguns menos avisados questionam sobre a retirada de livros da Bíblia, quando na verdade o questionamento deve ser quanto ao acréscimo de livros, no caso os livros apócrifos. Os manuscritos bíblicos são confiáveis? É muito significativo que no final da década de 50, na região do Mar Morto, um grupo de pastores de cabras casualmente encontrou manuscritos preservados em jarros de cerâmica. Eles foram em busca de animais perdidos e se depararam com as cavernas de Qumran, onde estavam esses vasos. Essa descoberta foi de grande valia para a confirmação dos antigos textos bíblicos. Podemos tomar emprestado de Paulo o termo tesouro em vasos de barro, 2 Coríntios 4:7, para dar dimensão de tal achado. Na verdade, os manuscritos das Escrituras são tão numerosos que a sua autenticidade é incontestável. Por exemplo, existem mais de 3.000 manuscritos hebraicos do Antigo Testamento, 8.000 manuscritos da Vulgata Latina e mais de 1.500 manuscritos da Septuaginta. O Novo Testamento tem muito mais manuscritos do que qualquer outra obra da literatura grega ou latina. Existem atualmente mais de 5.700 manuscritos gregos do Novo Testamento, de períodos entre o início do século II até o século XVI. Além disso, os manuscritos foram traduzidos para outros idiomas, que chegam a algo em torno de 25.000 cópias do Novo Testamento em diversas línguas. A Bíblia nas línguas modernas. Na Idade Média, a Bíblia já tinha sido traduzida para várias línguas, porém, em 1199, o Papa Inocêncio III baniu todas as versões não autorizadas da Bíblia e proibiu a leitura da Bíblia em outras línguas e a limitou ao latim. Assim, o acesso à Bíblia ficou restrito aos monges dos mosteiros por volta dos séculos XIV e XV. Alguns tentaram traduzi-la para as línguas modernas, como o inglês e o alemão, porém foram condenados e vários deles foram mortos, bem como tiveram suas obras confiscadas e queimadas. Com o advento da Reforma no século XVI, disseminou-se a tradução da Bíblia para diversas línguas, cuja impressão passou a ser popularizada, especialmente com a invenção da imprensa por Gutenberg. O texto original da Bíblia não tinha capítulos nem versículos. O texto hebraico tinha parágrafos. A Bíblia hebraica também foi dividida em seções maiores. No século XIII, Stephen Langton, 1150 a 1228, arcebispo de Canterbury, na Inglaterra, e o cardeal francês Hugo de Sancto Carro, 1200 a 1263, desenvolveram esquemas diferentes para dividir a Bíblia em capítulos. As divisões modernas se baseiam na de Langton. Os versículos foram divididos por Robert Estienne. Em 1503, ele nasceu em 1503 e morreu em 1559. Então, em 1551, esses versículos foram divididos e são a base das versões modernas. A Bíblia em português foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Ele viveu entre 1628 e 1691. Em 1676, ele concluiu a tradução do Novo Testamento a partir do grego, que foi impresso pela primeira vez em 1680. O Antigo Testamento até Ezequiel 41, 21 também foi traduzido até essa data. Aliás, em 1691, ele morre tendo traduzido o Antigo Testamento até Ezequiel 41, 21. Seu trabalho foi concluído pelo reverendo Jacobus Opder Acker, da Batávia. E a Bíblia toda foi impressa pela primeira vez, em português, em 2 volumes em 1753. Qual é o tema da Bíblia? Tudo que temos visto nas lições sobre Bíblia é para nos familiarizar com ela. Todos esses pontos devem ajudar a ter plena convicção de que Deus quer falar conosco por meio desse livro.
Por isso devemos saber qual é o tema tão importante que o Senhor quer nos mostrar. Embora seja uma coleção de livros, a Bíblia é única e tem um só tema e uma linha de pensamento central. O tema é: Deus planejou e criou, Satanás rebelou-se e o danificou. O homem caiu e perdeu-se, e Cristo o redimiu e edificou. Quem está no centro da Bíblia? Cristo. Então a Bíblia é cristocêntrica, né? Ele é o centro de toda a Bíblia. O Senhor mesmo afirmou que as Escrituras falam a seu respeito. Lucas 24:44, João 5:39. Mas quando Pedro recebeu a revelação de Cristo em Mateus 16, o próprio Senhor revelou à igreja. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 18 de Mateus 16. Ou seja, Cristo tem a sua extensão, é a igreja. Então a igreja é a extensão de Cristo. Portanto, devemos entender que Cristo e a igreja são a ideia central da palavra de Deus. Alguém disse que a Bíblia é um romance de um casal universal. Por isso encontramos versículos como em Isaías: o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado Deus de toda a terra. Isaías 54:5. E Efésios: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios 5:32. E no final da Bíblia, lemos e temos: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Que precioso tesouro temos nas mãos. Devemos valorizá-lo cada vez mais. Não é isso, né? Qual é o mistério da Bíblia? Cristo e a igreja. Então a Bíblia é cristocêntrica, tá certo? Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado da lição.